acho que ele quer ser lembrado como o melhor presidente americano. E ele, obviamente, ele está tentando fazer paz, tanto para poder negociar, para ter facilidades, entendeu? Para ter acesso ao petróleo do mundo, para ter vantagem na questão das terras raras. A gente estava falando aqui, eu e o Vilela, que a China tem toda a vantagem do mundo no que diz respeito às terras raras. É o primeiro e o segundo é o Brasil. Exatamente. E o Brasil está quase que doando, entregue para a China, né? Vem cá, o que você quer, né? Agora, ele, em compensação, está dominando o mercado do petróleo do mundo, entendeu? Então, eu acho que é muito temerário as pessoas afirmar que ele é o anticristo só porque ele está fazendo paz. Tomara que ele faça paz e que consiga fazer a paz. Agora, gente, quando chegar a hora, pensa o seguinte, a gente não pode ser responsável. Como é que vai ser o acordo de paz que o anticristo vai propor? Vai ser um acordo de paz que tenha a possibilidade de Israel construir o terceiro templo. Quando isso você ouvir e o acordo de paz for proposto para 7 anos, aí quem tiver sendo proponente, esse tem grande chance de ser o cara. Tem uma pergunta aqui de Roney FF. Perguntou o seguinte: pastor, você acha que agora o Irã vai levantar outro líder teocrático ou será revelado o imã? Não, eles já estavam tentando, né? Eles estavam tentando e Israel foi lá bombardeou e bombardeou. Tinha 88 líderes. Num primeiro momento acharam que todos haviam morrido, mas você falou que quem foi o André Last? O André Last falou que não matou todo mundo. Que não matou todo mundo. Não estava todo mundo lá. Mas uma coisa que vocês precisam entender é que... E só um adendo também, falaram que na Turquia bombardearam as bases americanas lá, né? E aí faz sentido. Porque nos outros países também. No Bahrein, no Catar, foi tudo base americana. Não, algumas foram prédios civis. Em Doha e qual outra cidade? Doha é no Catar. E a outra cidade? Dubai. Bahrein. Em Dubai também. Dubai foi aeroporto. Mas acertaram uns prédios. Mas Dubai não é aliado. Não? Não. Tá. Dubai é sunita. Dubai é diretamente ligado à Arábia Saudita. E o Catar é que eu tô achando muito esquisito, porque o Catar sempre foi aliado. Pois é. Entendeu? Agora, pode ser que também eles estejam fazendo isso para pressionar. Agora, uma coisa que vocês precisam entender, né? Porque a pergunta foi dela ou dele? Eu não sei se dizer se é dela ou se é dele, né? Que é Rony FF. Rony deve ser homem. A Constituição iraniana, que foi refeita, né, depois da Revolução de 79, diz o seguinte: o povo elege o colégio de possíveis ayatolás. São vários ayatolás e aquele que for eleito dentro desse colégio, ele se torna o ayatolá supremo, né? Bom, o primeiro dos ayatolás foi o Khomeini, que ficou desde 79 até 89. Aí ele morreu de mortes naturais. Nesta época, este colégio, que tem que ter no mínimo 59, né, clérigos, eles votaram e escolheram o Ali Khamenei. Agora, o Ali Khamenei foi morto. Eles estavam reunidos e tinham 88, portanto tinha mais de que 59, e ali já estavam sendo votados os possíveis sucessores do Ali Khamenei. Aí vem o bombardeio e destruiu o prédio e morreu muita gente. A gente não sabe quantas pessoas. Agora, você sabia que existe uma grande tendência de que na falta desse quórum ter 59, talvez o próximo escolhido seja um escolhido da guarda revolucionária? Será? E não necessariamente um clérigo. Um clérigo. Por quê? Porque eles querem garantir que, pelo menos, né, a Constituição diz que o líder supremo tem que ser um ayatolá, mas pelo menos que seja alguém ligado, muito ligado a eles. Por quê? Porque eles estão com medo de perder, né, os seus benefícios, o seu acesso ao poder. Então, hoje, do jeito que a guerra está, nós não sabemos ainda, mas dentro dos próximos dias a gente vai saber. Agora, de qualquer forma, com certeza vai ser eleito um novo
um novo Ali Khamenei, né? Um novo Ayatollah. A Andresa Caroline, ela perguntou: graça e paz, pastor. Fala sobre os cavaleiros do Apocalipse. Alguns pastores falam que o branco já foi liberado. E qual a sequência deles? Olha, com perdão da palavra, obviamente a gente tem que respeitar todo mundo. O cavalo branco não pode estar liberado. O cavalo branco é o anticristo. Ele vai propor a paz. E ele só vai se levantar na grande tribulação. A grande tribulação ainda não começou. Nós estamos no chamado princípio de dores. Então o cavalo branco é o anticristo. O cavalo vermelho é guerra. O cavalo preto é morte e peste, doença. E o último dos cavalos, que é Pálido. É o pálido, ou na verdade no original é verde, eu penso que é o Irã. Irã não, os muçulmanos. É uma guerra santa proposta pelo Islã. O Marcel Lima, ele perguntou se existe uma cronologia antes do arrebatamento. Não, o arrebatamento, para aqueles que acreditam no arrebatamento pré-tribulacional, eu vou dar aqui algumas razões porque eu acredito nisso, tá? Os que são pré-milenistas, né, tem três visões. Tem os que acreditam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, tem aqueles que acreditam que vai ser no meio e tem aqueles que acreditam que vai ser no fim da tribulação. Agora, a Bíblia diz que a tribulação vai durar 7 anos. Vamos supor que você acredite que seja no meio da tribulação. Então, no dia que assinar o acordo de paz, que o acordo de paz é que vai iniciar a contagem de 7 anos, você já sabe o dia que Jesus vai voltar. Que você acha que é no meio? Então você conta 3 anos e meio, você sabe o dia. Isso é incoerente, porque há uma doutrina chamada de iminência. Ninguém sabe o dia e a hora. Ou se você acredita que é no fim dos 7 anos. Assinou o acordo, você pode contar 7 anos multiplicados, né, pelos dias, e você vai saber exatamente o dia que Jesus vai voltar. Então, não faz sentido. A cronologia é: Jesus pode voltar a qualquer hora. Nós estamos no princípio de dores, né? Os sinais que eu citei aqui são sinais que Jesus disse que iriam aumentando de intensidade e em número de ocorrência, até que de repente, pum, o bebê nasceu. O bebê nascer aí é Jesus voltando no arrebatamento da igreja. Ninguém sabe o dia e a hora, mas pode acontecer a qualquer hora. Não tem nada mais para acontecer. Essa é a minha visão. Tem aqui a pergunta da Lene Nascimento. Ela está perguntando se Gog e Magog será antes ou depois do arrebatamento. Lene? Isso. Lene, essa é uma das profecias que tem maior divergência entre os teólogos. Como eu disse, alguns acham que a guerra de Gog e Magog vai acontecer antes do arrebatamento e vai causar uma guerra mundial que vai trazer tanto caos que aí se levanta o anticristo para assinar um acordo de paz. O arrebatamento acontece imediatamente após Gog e Magog. Outros defendem que vai acontecer dentro da grande tribulação. Primeiro Jesus vem, leva a igreja, e quando vem o cavalo vermelho, né, o cavalo que vai produzir guerras, aí seria uma guerra de Gog e Magog. Não dá para a gente saber, se os teólogos todos divergem, eu acho que a gente tem que aguardar e esperar. Quando acontecer, a gente vai ficar sabendo. Tem a pergunta aqui da Rosângela Cândido. Ela quer saber sobre as ruas de sangue que tivemos nesse período de guerra. Quer dizer algo? Olha, gente, eu acredito que sim. Porque os próprios rabinos, eles afirmam que lua de sangue é sinal de juízo. Sempre que acontece o eclipse lunar, a lua de sangue, é juízo para Israel, ou seja, tribulação para Israel. E aconteceu exatamente dentro, né, desse período de lua de sangue, a guerra. E o eclipse solar é juízo para o mundo. Agora eu queria aproveitar e dizer que nós tivemos recentemente agora o Purim, que é uma festa celebrada pelo povo judeu. Você lembra por que o Purim foi celebrado ou não? Não. Porque na época dos persas,
né, na época do rei Ahasverosh, que é o Assuero ou Xerxes, houve um amalequita chamado Amã, que odiava o povo judeu, e ele convenceu, ele era o primeiro-ministro da Pérsia, ele convenceu o rei, o Ahasverosh, ou Xerxes, ou Assuero, a assinar um decreto e selar com seu anel para destruir o povo judeu. E na época dos persas, nem se o rei mudasse de ideia, ele podia voltar atrás. Então ele assinou esse decreto, tinha data para o extermínio de todo o povo judeu que estava lá, e Deus levantou uma judia chamada Hadassa, que foi criada, ela era órfã, foi criada pelo seu primo, o Assuero, desculpe, o Mordecai, ou Mordecai, né, como se fala em hebraico, e ele disse, olha, o rei Assuero acabou de perder a sua mulher, Vasti, porque ela... Perder não, na verdade ele dispensou porque ele fez um grande banquete, chamou Vasti, ela falou, não vou, estou aqui no meu banquete com as minhas mulheres, não vou. Ele ficou furioso, ele queria apresentá-la para os seus líderes das províncias, e ele falou, ó, pode ir embora, não vou te matar, mas você não vai ser mais nada minha. E aí então fizeram um contest, né? Fizeram um concurso da mulher mais linda, virgem, para ser a nova rainha. Quem ganhou? Ganhou Hadassa, que o Mordecai disse para ela, ó, mas você não fala que você é judia. E ela, então, usou um nome persa chamado Esther. Esther, ela, então, sabendo que ela estava dentro da corte do rei e que havia um decreto para exterminar o povo judeu, ela pediu ao povo judeu que jejuasse 3 dias, orou a Deus e preparou um banquete para o rei e falou, ó, eu quero que você traga o Amã, o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ficou todo felizão, né? Olha, fui convidado pelo banquete da própria rainha. E nesse primeiro banquete, ela deu o banquete e ela falou pro Assuero, olha, eu vou te revelar uma coisa, só que nesse primeiro banquete ela não revelou. Ela falou, vou te revelar no próximo. Criou aquela, né, expectativa. Aí nesse segundo banquete vem de novo o Amã. Aliás, o Amã tinha feito umas forcas enormes, né, na frente do palácio para matar o Mordecai, a família dele toda, né? E nesse segundo banquete ela falou, olha, rei, eu estou fazendo esse banquete porque tem alguém que está tentando me matar. E o meu povo. Ele falou, quem é? Ele falou, é o Amã. O rei ficou furioso, saiu da sala. Quando ele volta, o Amã estava tentando, se ajoelhando em cima dela, pedindo para ela ter misericórdia e coisa e tal. Ele caiu em cima dela, o Amã ainda fala, vai querer violar minha mulher, vou te matar. Ou seja, o Amã foi enforcado na forca que ele fez para o Mordecai. Caramba. E aí ele chegou e falou assim, chamou o Mordecai e falou, Mordecai, eu não posso voltar atrás. Nem eu tenho essa autoridade para desfazer o decreto que eu mesmo assinei ou, né, selei com o meu selo real do meu sinete aqui. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso treinar o povo judeu a se defender. E eu vou baixar um outro decreto dizendo que quem quiser matar pode vir, mas eles vão poder se defender. E aí eles treinaram o povo judeu, e a verdade é que os que tentaram vir acabaram morrendo, porque tinha muito mais judeus se defendendo e com o próprio rei. O resultado dessa história é que quando o povo judeu é salvo por Esther e pela providência de Deus, Deus fala, ó, esse dia vai ser celebrado com festa e com alegria por toda a história. Ninguém deve chorar, todo mundo deve celebrar. Por quê? Porque o povo judeu foi salvo por causa de uma rainha judia que foi criada como órfã, mas que se tornou judia para salvar o seu próprio povo. Ali nasceu o Purim. Né? Purim vem de sorte, porque eles lançaram sorte para descobrir qual era o dia mais auspicioso para matar o povo judeu. Hoje, nas sinagogas, hoje se celebra em 2 dias, né?
Na sinagoga as crianças levam, como é que chama aquela coisa que se assopra, faz, que abre assim? Língua de sogra. Língua de sogra, eles fazem barulho, o povo enche a cara, toma para celebrar, e eles leem o livro de Esther, e toda vez que chega no nome de Amã, todo mundo bate o pé, grita, faz barulho, vaia, porque o Amã amalequita representa o povo amalequita, é o principal inimigo do povo de Israel. Entendi. Então, o Purim é uma data que celebra o livramento do povo de Israel. E detalhe, aconteceu na Pérsia. E detalhe, a mesma Pérsia do passado que queria exterminar o povo judeu é que hoje está dizendo: nós vamos exterminar o povo judeu, nós vamos acabar com eles, nós vamos obliterá-los, vamos jogá-los no mar. A história se repete. A história se repete e da mesma forma Deus está vencendo e dando vitória para o povo de Israel. O Breno Richard Irineu de Lyon diz no livro de Contra as Heresias que o anticristo viria da tribo de Dan. O que você acha, Lamartine? Essa é uma das teorias, porque uma das listas das 12 tribos, Dan não aparece. E também por conta de cada das tribos ter um estandarte, e no caso de Dan ser uma serpente, alguns acreditam que ele é a pessoa através da qual vem o anticristo. Estão falando também do Irã seria o chifre pequeno? Qual a explicação? Muito pouco provável, porque a Bíblia fala, né, dos 10 chifres e tal, e um dos chifres pequeno levanta e destrói outros 3, e esse chifre pequeno é que se levanta para ser o anticristo que vai governar o mundo. Ninguém sabe exatamente porque esse chifre é pequeno. Alguns já chegaram a afirmar que seria uma história curta, e aí o anticristo viria dos Estados Unidos, que é a nação poderosa. Mas não dá para a gente saber isso hoje, gente. Isso é um tipo de profecia que você só vai ter certeza quando chegar a hora. O que a gente sabe é que vai ter uma coalizão de nações de 10 etnias. Fala, Romer. Tem uma pergunta aqui que o Rony, ele mandou mais uma pergunta. Ele está perguntando aqui, no caso das 2 testemunhas, se elas já estão aqui, já se cumpriram ou se ainda virão. Rony, elas não estão aqui ainda. Quem são as 2 testemunhas? Também tem uma grande discussão. Alguns acreditam que seriam Moisés e Elias, porque eles não morreram, né? Na verdade, Moisés morreu, mas lutaram pelo corpo dele, Miguel e Satanás. Então, alguns acreditam que o corpo dele não entrou em putrefação. Alguns a defendem que seja Moisés e Elias, porque elas farão alguns sinais, maravilhas, que foram performados por Moisés e Elias. Por exemplo, elas vão transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés. Elas vão chamar fogo do céu. Quem fez isso? Elias. Outros acreditam que as 2 testemunhas seriam Elias e Enoque, porque também não morreu. E elas vão morrer depois de 3 dias, na metade da tribulação, depois de 1260 dias de uma pregação, né? Elas serão mortas pelo anticristo e depois de 3 dias vão ressuscitar. Então alguns afirmam que tem que ser 2 homens que nunca morreram. Ou seja, de qualquer forma elas não estão aí ainda, porque eu nunca vi nenhum homem perfumando milagres, né, chamando fogo do céu, transformando água em sangue. Isso é para dentro da tribulação. Elas não... Pode ser que já estejam aí no nosso meio, mas eu acho que como eles são seres que vêm do além, elas vão aparecer na hora H. E temos a pergunta também do Henrique Francisco. Ele quer saber se o senhor acredita que houve anjos caídos na Antártica e também nas pirâmides do Egito. Aqueles presos lá, será? Tem esse papo? Não, os nefilins, né? Na verdade, os nefilins, eles foram presos muito antes de pirâmides, muito antes de Antártica. Eles foram presos na época de Noé. Depois de eles terem essa abominação, né, de terem relação sexual com mulheres humanas e gerado esses monstros, os chamados nefilins, a Bíblia diz que eles foram presos e colocados em cadeias eternas aguardando o dia do juízo. Ou seja, eles não estiveram na época das pirâmides, eles estavam lá
na época de Noé, e Noé vivia na Babilônia, tá? Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.